o- Agora esta chamada está sendo e- gravada. tá. Tá conseguindo me ouvir? Acho que deu um corte aí. Mas enfim, Tá conseguindo ouvir, sim. tá. E aí a gente faz elaboração de laudo, elaboração de quesitos, todo esse trabalho para a gente poder auxiliar o pessoal dos advogados e tal. Esse é o trabalho do assistente técnico em si. E aí vocês, assim, só para poder mostrar por alto aqui, só se ter ideia, tipo assim, em vez de trabalhar como assistente técnico, com outros profissionais, aí a gente tem que fazer um laudozinho, assim, um documentozinho, com layout e tal, fazer os quesitos, perguntando e tal, tipo assim, o voo está previsto, decolagem e tal. Assim, só para vocês terem uma ideia, que o nosso trabalho, ele é bem detalhista, entendeu? A gente pergunta, quando a gente faz um trabalho sem técnico, eu, por exemplo, eu boto o link do YouTube mostrando o que eu quero mostrar em vídeo, o que aconteceu, o que não aconteceu. Então, só para vocês terem uma ideia que um parecer técnico, que é o trabalho que um assistente técnico faz e tal, ele é todo direitinho, ele é um documento que a gente faz para poder auxiliar o pessoal da justiça. Até aí, tá dando para entender ou se tem alguma dúvida? Tá bom, vai, tá bom, vai. Tranquilo, tá dando para entender perfeitamente. Tá. Aí aqui eu vou mostrar um outro parecer técnico que eu fiz, por exemplo, elevador. A gente pega, por exemplo, esses condomínios e tal, a gente tem que ver o histórico, qual é o objetivo do, do nosso trabalho, a metodologia que a gente utiliza, quais são as NBRs, a BNT, todas essas coisas. A gente tem que mostrar, por exemplo, o que é avaliado, se precisa fazer uma manutenção corretiva, uma manutenção preditiva. A gente tem que explicar tudo no nosso laudo, a parte técnica, para que, tipo assim, o advogado ele entre na justiça, para chegar lá, o juiz nomear um perito de confiança dele, para poder avaliar que se o que eu falei está condizente ou não, entendeu? É só para vocês entenderem que, tipo assim, existe a figura do assistente técnico, que ele normalmente é demandado pela parte. E existe a figura do perito judicial, que é demandada pelo juiz. Sempre vai ter um perito judicial para resolver um problema lá e verificar, mas normalmente pode haver ou não um assistente técnico para entrar na justiça, mas em si, normalmente o perito judicial ele é demandado para resolver esses problemas e tal, ele precisa ter conhecimento técnico da área para resolver isso. Beleza? Aí, só para você ter uma ideia, normalmente o que a gente pega na parte de engenharia, elevador todo quebrado, com botoeira, com problema, o pessoal faz esses jumps aqui, no fusível, que tá vendo esse metalzinho aqui? Só para poder fazer... É o elevador que vocês estão usando, tá ligado? Tipo assim, é um elevador que se der algum probleminha, uma ligação direta pode, enfim, pode fazer com que o elevador pare do nada, entendeu? Ou caia o elevador, enfim. É só para poder mostrar que, tipo assim, o trabalho da gente é um trabalho técnico, onde a gente precisa estar sempre de olho em toda essa parte técnica. Enfim, tô falando demais, né? Eu acho que vocês... Oi. Essa parte de aeronave também tem perícia por sua parte ou não? Tem essa perícia, por exemplo, que eu tô falando aí da aeronave que caiu e tal, eu que fiz a perícia dela. A gente tem que fazer essa perícia. O que é fazer essa perícia? A gente verifica, por exemplo, se houve algum problema no eixo, se houve algum problema no servo-comando, na parte hidráulica da aeronave ou não, o que causou a queda da aeronave, ou se houve um problema eletrônico. A gente tem que ter esse conhecimento técnico para poder fazer um laudo explicando qual foi o motivo da queda da aeronave. Consegue entender? Sim, entendi. Essa perícia é uma perícia conjunta ou um perito só consegue fazer? Então, depende muito do que você... da situação, entendeu? Se é muito grave ou não. Às vezes, um perito só ele consegue fazer analisando tudo, mas é muito trabalho. Mas também, tipo assim, o dinheiro todo fica só para o perito. Tipo assim, sei lá, uma perícia dessa aí custa, sei lá, 80 mil. Vai 80 mil só para aquele perito. Mas, de repente, às vezes o cara quer trabalhar com outros profissionais para poder auxiliar ele, para poder fazer um laudo melhor ainda. Tipo assim, entendeu? Vai depender muito da necessidade. Cada perícia é uma perícia diferente. Do mesmo jeito que existem perícias de locais totalmente diferentes, cada perícia, por exemplo, de queda de aeronave, vai ser por um motivo diferente. E aí você vai precisar ou contratar outros profissionais, que seja de aviônica ou de ciências aeronáuticas, enfim, de outras áreas,
ou você mesmo, com o seu conhecimento técnico, consegue fazer a perícia sozinho. Consegue entender? Sim, entendi, perfeito. Mas vai perguntando aí, pessoal. Às vezes eu tô falando aqui e passo alguma coisa despercebida, mas podem me perguntar, tá? Tudo ok? Joia. E para você fazer essa perícia, Não. você é contratado ou você é nomeado por um juiz? Eu sou contratado. Quando eu sou assistente técnico, eu sou contratado por uma parte ou por um advogado para poder fazer esse tipo de perícia. Aí eles vão me liberar o acesso para eu ter acesso a essa aeronave, ou a esse carro, ou a esse elevador, ou a qualquer tipo de equipamento, e aí eu vou fazer a perícia nesse equipamento. Ó, para vocês terem uma ideia, essa semana me ligaram porque um cara perdeu o motor porque fez botou o combustível e o combustível estava adulterado. Pô, mas como é que ele faz isso? Como é que ele vai entrar na justiça contra o pessoal da Petrobras, sei lá, ou da Shell, enfim? Como é que ele vai entrar na justiça contra esse pessoal? Ele vai me contratar e aí eu vou olhar o motor, vou pegar os vestígios ali que indicam que aquele problema foi causado por um problema de adulteração de combustível, vou fazer um parecer técnico, que é um documento, e vou enviar para o advogado para ele entrar com isso na justiça. Deu para entender? Se dá para entender, vocês vão falando. Sim. Vai me falando aí, tá, pessoal? Eu não sei se vocês estão entendendo, mas assim, você já consegue diferenciar, por exemplo, qual o trabalho de assistente técnico e qual do prejudicial? Oi, Caju, pode falar. Lion, acho que o pessoal está na dúvida aí. Fala um pouquinho a força e a perícia do CENIPA. Eu acho que aí está uma dúvida aí. Qual foi a dúvida com relação ao CENIPA? Só para eu tentar entender. Não, para você explicar Ah, tá. o peso Porque do laudo acontece. do CENIPA e o seu. O que acontece? O CENIPA, quando cai qualquer tipo de aeronave, existe um órgão na aeronáutica que ele é meio que autônomo, assim, não tem muita interferência da aeronáutica em si, que ele verifica qualquer aeronave civil que caiu, eles fazem uma perícia praticamente, mas o laudo deles não é um laudo para poder entrar na justiça, é um laudo para poder mostrar o que houve, para ter uma prevenção disso com relação a futuros acidentes. O CENIP em si, se eu não me engano, tem o nome CENIP em si, deixa eu até ler aqui, Centro... Quer ver? Centro de Investigação e Prevenção da Ciência Aeronáutica. Isso, Centro de Investigação e Prevenção da Ciência Geral. Ele não é um órgão de perícia criminal, por exemplo, que ele vai fazer um laudo para entrar na justiça, enfim, fazer toda a parte criminal. Ele é um órgão só para poder investigar e emitir um parecer em cima daquilo dali e dizer, pessoal, aconteceu a queda da aeronave por causa disso. Mas a justiça em si, normalmente ela não pode utilizar esse documento para poder acusar ou defender ninguém. Deu para entender? Beleza. Eu acho que aí ficou melhor, né? Se vocês tiverem dúvida também... Eu só estou mostrando as áreas aqui para vocês entenderem, tipo assim, qual é a gama do engenheiro mecânico com relação à parte de assistência técnica e prejudicial. Já falei sobre aeronaves, falei sobre elevador, agora eu vou falar sobre carro. Por exemplo, nesse caso aqui, chegou um Honda Duster que estava com problema nos frisos laterais, esses frisos laterais aqui do veículo. Estava soltando, o cliente, né, ele foi diversas vezes na Renault, tentou trocar, e os caras, tipo, cagavam para ele. Falavam, dá seu jeito aí, cola seu jeito que vocês quiserem aí. E aí ele ficou se irritando, e ele falou, cara, eu vou entrar na justiça por danos morais por causa desse probleminha aqui. E aí quem é que faz o parecer técnico para dizer se aquilo dali aconteceu ou não aconteceu? Eles me contratam como assistente técnico e eu vou lá e faço um parecer e explico, aconteceu isso, pá. Deu para entender? Eu olho os documentos, qual foi o tipo de revisão e tal. A gente faz tanto uma análise em loco, como faz uma análise documental. Basicamente, é esse o serviço de assistência técnica, entendeu? É assim que a gente trabalha como no caso do assistente técnico. Vocês estão conseguindo entender? Ou está muito difícil? Vou até ver aqui. Lion, tá bastante compreensível, pode ficar tranquilo.
Tem uma dúvida. Eu falei que estava aqui, que se eu conseguiu chegar na conclusão, sabe que caiu. Tá. Assim, vocês vão me perguntando, tá, pessoal? E pode ir perguntando aí, depois eu vou tentando explicar, tá? O caso dos corpos do helicóptero e tal, eles são tudo periciados por ML específico, tá? Tem alguém botando uma música aí. Ô, Zezildo. Enfim, essa aí é a parte de assistência técnica que eu queria explicar para vocês. Tem também a parte de gás também, onde a gente trabalha na parte de engenharia, no caso de explosões e tal. Mas, assim, é muita coisa. Eu vou deixar para a parte de engenharia elétrica para o Cajero poder explicar. Eu acho que eu já falei demais. Mas se vocês tiverem qualquer dúvida, eu tento tirar a dúvida de vocês. Beleza? Beleza. Caju, eu vou deixar com você aí agora, tá? Tá bom. Eu vou tirar minha tela aqui. Vou parar de compartilhar. E agora tá a tua tela aí. Eu posso continuar compartilhando também o negócio e você... o do slide, né? Apesar que eu não vou conseguir ver, cara. Ah, tá. Eu não vou conseguir te ajudar com relação às mensagens. A Amanda aqui, ó, só poder responder a Amanda, a gente, como assistente técnico, a gente direciona o advogado para as áreas que a gente acha melhor e tal. Vocês estão com alguma dúvida, gente? Mas aí eu não vou ver. Podem mandar mensagem, tá? Você acha que consegue? Não, consegue, mas aí você não vai aparecer. Pois é. Caju, eu vou deixar você aparecer e aí eu vou compartilhar a tela. Só atendendo aqui, que tem uma pessoa aqui, eu estou procurando o nome dele, não estou conseguindo. Mas... o Zezildo, ele tinha levantado a mão para fazer uma pergunta. Pode fazer, pessoal, fala aí. O Zezildo dos Santos. Eu queria perguntar do curso de investigação forense, também dá para fazer perícia também? Curso de investigação forense. Que tipo de perícia? Só para explicar para vocês. Você está falando para se tornar perito criminal, oficial e tal, ou se tornar um assistente técnico em prejudicial? Um assistente técnico, pode? Pode. Como assistente técnico, você vai conseguir trabalhar tranquilamente. Você vai auxiliar o advogado nas áreas que for necessário, entendeu? Legal. Mas pode perguntar, se tiver dúvida. Se ficar uma coisa tipo assim meio nebulosa, pode perguntar que a gente vai tentando tirar a dúvida, beleza? Obrigado. Tá. Qualquer coisa também, pessoal, quando acabar isso daqui, se vocês quiserem, eu vou deixar o arroba lá do perito e tal, vocês mandam mensagem, eu tento tirar dúvida de vocês no privado também, enfim. Fiquem à vontade para perguntar aí o tempo todo. Mas eu vou deixar agora o professor Cajueiro para ele poder explicar para vocês como é que funciona a parte de assistência técnica e perícia criminal voltada para a área de engenharia elétrica. Bom, pessoal, eu vou falar um pouquinho aqui da parte de engenharia. Eu sou engenheiro eletricista, tá? Eu tenho uma formação, eu tenho aproximadamente 35 anos de formado, graduado, né? E só depois de muito tempo, depois de muitas obras, muitos projetos, eu fiz concurso. Quando eu fiz concurso, tinha pessoas mais velhas do que eu, mas eu estava nessa rabeta aí. Eu entrei para perito, eu tinha 45 anos. Tem gente que tem 23, faz concurso, 25, saiu da faculdade, faz concurso e entra. Eu ralei bastante depois que eu fiz concurso, né? Fiquei cansado de atuar em obras, e fiz concurso público e me encontrei, foi muito bom. Gostei muito de ter feito e ter atuado, né? Iniciei minha profissão de perito criminal igual ao Lion. Eu era perito de locais.
Eu era perito de locais e fazia acidente de trânsito, morte, qualquer tipo de morte e arrombamento, né? Contra o patrimônio, essas coisas. E depois eu passei a trabalhar uma delegacia especializada, tá? Ela chama Delegacia de Defesa do Serviço Delegado. Então, ela faz todo tipo de crime dessa delegacia. Parte elétrica, furto de energia elétrica, furto de água potável, sinal telefônico, gás e combustível. Tudo isso a gente fazia nessa delegacia especializada. Então, passei bastante tempo lá, tive muita experiência e eu tenho uma biblioteca muito extensa sobre o que eu participei no local de crime, né? Então, no local de crime, existe muito uma coisa interessante que, às vezes, dentro de um estabelecimento, às vezes o locatário ou o proprietário, às vezes, nem sabe que existe um furto ali, que o pessoal chama comumente de gato, e ele vai responder a um processo criminal. Tá? Muitas vezes, colegas são investigadores, eles prendiam a pessoa. Tá? Com a nosso atestado, que existe ali uma subtração de energia e não está sendo medida para ele poder pagar, ele entra numa prisão em flagrante. Ele vai responder no artigo do Código Penal, do artigo 155. Aí vai ter que contratar advogado e tudo mais. Mas depende da gente constatar, né? Constatar no local esse furto. Tanto para água, como de sinal. Então, tem muitos fatos aí, né? Para ser narrado. E eu vou botar aqui, Laio, um slide igual você, né? Tá. Pode ser? Pode ser. Estou respondendo o pessoal no chat aqui também. Ah, tá. Tá aparecendo aí, pessoal? Travou. Hã? O vídeo aqui Sim. travou. Tá aparecendo, sim. Aqui ainda não tá A passando. imagem dos cabos? Sim, tá aparecendo, sim. Eu estou mostrando aqui 3 medidores diferentes. São fabricantes diferentes. Isso aqui, nas perícias de local de crime, de furto de energia elétrica, normalmente você faz o exame no local e retira esse medidor para levar para a bancada, porque a gente vai aferir. E o que acontece? Esses medidores aqui são medidores mecânicos, entendeu? Então, esse discozinho aqui, ele roda e movimenta uma relojoaria ali, essa relojoaria vai acrescentando quilowatt-hora para sair, depois cobrar. Esses medidores aqui, que a gente vai encontrar no local, são mais modernos, eles são eletrônicos. São eletrônicos. Então, não tem um mecanismo para impulsionar aqueles dígitos mecânicos. Aquele medidor anterior, como é que eu volto aqui? Esses medidores aqui, eles têm um leque imenso de pontos para você fraudar. Muitos mesmo. Tem especialista que faz essa adulteração, às vezes é até difícil, mas a gente que tem experiência consegue, mas às vezes dá trabalho. Então, aqui tem muitos. O cara troca a engrenagem, ele queima a bobina para ele não marcar 100%. E esse eletrônico,
O eletrônico, o cara já tem que ter mais uma habilidade técnica para poder acrescentar componente ou subtrair para mascarar essa medida. Aqui, Rômulo, sim, pois não? agora eu fiquei com uma dúvida. O medidor de água também entra nessa ou não? Entra sim, entra sim. O medidor, existe também maneira de você adulterar o medidor, tá? Aí você tem que retirar esse equipamento para a gente fazer no laboratório, a fotografar e registrar tudo que foi feito para mascarar a medição. Isso você fotografa e vai fazer parte do seu laudo, tá? Você falou de água, é da mesma coisa uma bomba de combustível, tá? A única coisa da bomba de combustível a gente não leva, porque é um negócio muito grande, não dá, mas a gente registra tudo em fotos para constar no laudo, tá bom? Sim, entendi. Para chegar a fazer esse serviço, precisa de uma ordem judicial? Não, veja bem. Comumente, a concessionária ela tem um levantamento de histórico, às vezes, de consumo, e ele tem uma suspeição de fraude naquela unidade. Tá? A concessionária fornece energia e naquela unidade tem um problema. E ele consegue detectar. Aí chama o perito, esse perito vai fazer o exame, vai constatar que existe uma adulteração de medidor, uma ligação direta, ou algo parecido, e ele vai gerar um laudo para aquilo, tá? Agora, se for constatado uma situação de flagrante delito, você pode interromper, prender o responsável, mas não precisa nada de juiz, não, tá? Porque a delegacia, ela tem essa competência, tá ok? Sim, entendi. Mas no caso da bomba de combustível, por exemplo, se for um cliente suspeitando de um posto, quando ele contratar o perito pode ir sem o mandato também? Não. Aí você está falando em perito particular, né? Isso. Não é o caso. Se você tiver essa suspeição ali e você ter condições de dar essa informação para o delegado, ele que vai lá e vai fazer o resto. Vai prender, se for o caso, sim. o perito oficial do Instituto Carlos Zébro. Ele vai fazer os testes dos combustíveis no local para comprovar. Aí vai dar a sequência, a investigação e montar aquele registro de ocorrência, né? Aí vai ser um trâmite normal. O cara faz o RO, faz a investigação, vai indiciar ou não o responsável e manda para o Ministério Público para oferecer ou não denúncia. É assim que funciona. Ah, Okay? sim, entendi. Tá? Sim, agora ficou mais claro. No caso de uma pessoa, vou dar um exemplo, eu sou um químico, então eu vou ajudar a parte a identificar que aquela gasolina estava adulterada. Então, ele vai entrar nisso porque ele vai querer uma indenização no prejuízo que deu o carro dele. Então, a parte vai contratar esse perito, esse especialista, né, para defender. Essa demanda que vai acontecer ali, o advogado vai ter um embasamento bom, porque já tem um especialista, e vai ficar muito forte a sua defesa para ganhar uma causa e para ganhar uma indenização, por exemplo. Tá? Por isso a importância do assistente técnico. Né? A especialidade dele, ele ajuda muito o advogado. Tá?
Porque quando chegar isso no juiz, você está dando as evidências ali. Por que estragou seu carro? Um exemplo. Ok? Sim, certo. Excelente. Obrigada. Nada. Então, esse slide aqui, eu estou mostrando que nessa foto aqui, ou a concessionária retirou o medidor por algum motivo, ou o próprio cliente ali tirou e jogou fora. Mas o que ele fez? Ele fez uma ligação, aqui vem da energia, mede, e depois entra aqui e vai para o consumidor. Ele tirou e ligou direto. Então, se você vai no local verificar essa situação, é uma situação de flagrância aqui. É flagrante isso aqui. Tá? Cabe uma prisão. Agora, o perito tem que ver todos os detalhes, porque existe advogado dos dois lados, né? No caso criminal, tem o promotor, que vai oferecer denúncia, vai te acusar, mas tem um advogado que vai tentar minimizar isso aí. Eu vou te dar uma situação que acontecia. Essa ligação aqui, ele fez uma ligação direta, essa foto e essa aqui, tá? Essa foto e essa aqui. Nessa foto aqui, tem uma ligação direta, ela tem energia, essa energia pode fluir por aqui, mas também pode não ter consumo. Significa o seguinte, ele não está subtraindo energia da concessionária. Então, isso é importante porque o advogado, às vezes, pega esse gancho aí, e assim, olha, nesse caso aí, o meu cliente só tinha ali atos preparatórios. Ele não estava subtraindo energia. Então, vai da cabeça do juiz. Não, se não está subtraindo, não está dando prejuízo para a concessionária. Tá? Então, arquiva, absorve o réu, alguma coisa assim. Desse lado, do outro jeito aqui, você vê que foi colocado um aparelho, um perito alicate, e marca aqui, olha. Tá? Tem 1,76 amperes. Significa que a rede não tem medidor, está energizada, mas ele está consumindo. Está ligado a algum aparelho. Okay? Nesse local de suspeição de crime, foi constatado. O cara sofisticou de tal maneira que ele botou 2 disjuntores. Isso aqui é um aparelho de proteção, um circuito. Então, quando ele bota para light, media o consumo dele. E se desliga um e liga outro, fica uma ligação direta, não passa um medidor, que ele chama de miau. Bom, da parte criminal, tem muitos detalhes para você confeccionar um laudo. Esse laudo vai ser uma peça do inquérito policial que pode haver uma condenação nisso, né? Mas a peça de constatação técnica é o laudo. Tá? Eu vou dar um exemplo aqui agora, eu vou falar antes. Eu vou falar antes do perito, né? Que eu vejo que muita gente aí tem interesse, o perito que vai atuar como assistente técnico. Tá? O Julian? Aqui eu vou botar. Eu quero tirar aqui um momentinho e... Pessoal, enquanto isso também eu vou falando aqui, para o pessoal, se você tem dúvida e tal, a gente tenta sempre lá com o Instagram do perito, também tem esse foco aqui, eu vou tentar fazer uma parceria com a Sol aí e tal, para a gente sempre tentar trazer conteúdo para vocês, porque eu sei que é muita dúvida, né? Na verdade, a gente já teve do lado de vocês,
E é sempre muita dúvida, assim, tipo, quais são as áreas que atuam, o que dá para fazer, o que não dá para fazer. Tem gente que quer atuar como assistente técnico e não sabe, prejudicial e também não sabe. E a gente quer tentar ajudar vocês a atuar nessas áreas de como fazer, tentar explicar para vocês o que é um parecer técnico, quais horas que você tem, quanto você tem normalmente que cobrar, como faz para poder atuar, se você tem que entrar em contato com o advogado, se você tem que fazer meu marketing, enfim, tem uma gama de coisas que acho que vocês precisam saber para poder atuar na área, e a gente está sempre tentando dar alguma dica, mas assim, é pouco tempo para poder explicar tanto detalhe, entendeu? Mas a gente está sempre aí, tipo, tem nosso Instagram, vou até botar aqui, que é o Perito 1, tem o meu telefone aí também que eu botei aí também, se vocês quiserem tirar qualquer dúvida, a gente está aqui para poder tentar ajudar. Né? Laia, porque é muito extenso, pode ser um segundo encontro falar sobre isso, né? É muito detalhe, gente, de verdade, tipo assim, a perícia de engenharia é tanto detalhe que, tipo, muita coisa, tanta engenharia mecânica, engenharia elétrica. Mas vou continuar aqui, Laia, aproveitando esse teu gancho, eu não sei o seu, mas quando eu prestei concurso, o Estado pediu cinco qualificações: engenharia, farmácia, biólogo, químico e físico. Só podia esse. Tá? Essa semana, isso é bom esclarecer, essa semana eu fui numa médica e a nora dela fez prova para o Espírito Santo. Aconteceu um negócio que eu nunca escutei falar, cara. Ela, eu não sei dizer, não me lembro qual era a formação dela. Eu acho que ela está estudando criminologia. Eu não sei se houve um erro do edital, se nada. Ela fez o concurso, passou. Ela frequentou a academia e depois não pôde tomar posse. Então, tem que ler direitinho o edital para ver o que está pedindo, né? O edital que vai dizer o que... Edital, na verdade, é a lei do concurso, né? Ele que vai dizer o que não é. Aqui, o Caju, só para poder te perguntar aqui, a Amélia Lins, ela perguntou aqui, quem contrata o perito para o trabalho? Nesse caso de luz ou água, a concessionária ou o juiz? É só poder explicar para ele, tipo assim, como é que você normalmente é contratado e tal. O que acontece na parte civil, tá? Normalmente, a concessionária, ela trabalha com 2 ou 3 escritórios de advogados. Então, aqueles advogados cuidam qualquer demanda contra a concessionária. E o escritório que vai contratar um assistente técnico ou não. Vai depender da causa. Tá? Agora, por outro lado, no caso aí, vamos dizer que a concessionária, uma Ampla, uma Light da vida aí, ela é réu. E o autor contratou um advogado, um escritório. Esse, sim, contrata o assistente técnico para dar todo o suporte para ele fazer a defesa. É assim que funciona. Tá? E ainda, por outro lado, tem o perito do juiz, que é o de confiança dele, que vai fazer o laudo para ele. Aí, o assistente técnico vai ajudar fazendo quesitações para o perito do juiz responder. Entendeu? Está respondido, não? Quem é que respondeu? Quem que perguntou? Foi a Amélia e tal. Acho que deu para entender aí, Amélia. Amélia. Ela falou respondido. Toca aí. Ah, tá, respondido, ok. Tá? Pode continuar. Então, agora voltando para a área civil, tá? Eu já atuo na área civil já há bastante tempo, tá? Hoje, como eu tenho mais tempo, eu divulgo mais e trabalho mais em qualquer tipo. Então, existem os escritórios, eu faço perícia
eu sou cadastrado no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, tá? Esse cadastro lá, o juiz só pode nomear quem é cadastrado, tá? Então, existe uma sequência para você fazer isso, né? Você tem que comprovar a sua especialização para o pessoal entender que você vai ajudar o juiz. Essa é uma parte. A outra parte é o escritório. Então, o cara vai fazer uma ação contra uma concessionária de energia elétrica. Ah, minha conta veio um absurdo que eu não posso pagar, eu não gasto isso. Aí a concessionária acusa que ela gastou, faz a aferição no medidor, o medidor está tudo legal, e não consegue, o advogado não consegue se entender. O que o juiz fala? Nomeia um perito. Aí o perito vai fazer a diligência dele. Primeiro vai o entendimento de honorários, né, que é importante. Aprovado, vai fazer a diligência, vai ver o que aconteceu, como é que está a instalação elétrica dele, o que ela cobrou mais, o que não cobrou mais. Você tem condições de fazer um cálculo analítico, tanto comparando com o histórico de consumo dele, como as cargas que ele tem lá e que vai utilizar durante um período que você achar conveniente. Normalmente a gente faz mensal, mas pode retroagir quantos meses for preciso para ter essa noção de a real conta dele. E o assistente técnico, ele vai pegar todas as informações para ajudar o advogado. Isso você vai cobrar, tá? Você vai cobrar os honorários e vai te pagar, né? Como assistente. Agora, é importante, por que você, como técnico especialista, é importante? Tem coisas ali que o advogado não vê. Tá? A parte, às vezes, esconde, a parte das concessionárias, e você tem que alertar, né? Eu pego muito caso de erro de procedimentos. Tá? Então, para você cobrar o que achou que você furtou, ou o medidor estava com defeito, ele tem que fazer uma pesquisa nisso. Agora, para isso, existe a normativa que você tem que seguir. Tá? Então, tem a Agência Nacional de Energia Elétrica que te dá todas as diretrizes, tanto para você recuperar o valor, o custo da energia elétrica que ele deixou de pagar, como os procedimentos técnicos, troca de medidor, medições, tudo isso vai entrar no laudo. Né? Então, com essa quantidade de constatação para quem você está trabalhando, que é importante, né? Para o advogado fazer a defesa. Tá? Existem casos também, que aí você tem que ser honesto no seu trabalho, e eu já peguei. A minha conta de água está um absurdo. Aí o cara vai e me contrata. Aí, numa simples inspeção visual, ou fazer algum teste, você vê que o medidor dele está íntegro, está bonito, mas ele tem um vazamento dentro de casa. E aí? Você vai gastar dinheiro com assistente técnico para você dar um tiro no pé? Não. Tá? Então, olha, não existe irregularidade da concessionária. Você tem que consertar o teu vazamento. Né? Porque ela cobra, não tem jeito. Tá? E agora eu vou voltar para o slide de novo, para continuar o meu slide aqui. Tá vendo? Alguma pergunta, pessoal, quer fazer? Pode ser um erro da instalação. Estação? Instalação. Amanda? Amanda, pode sim. Pode sim. Existe a instalação, ela falou da elétrica? Pode ser energia elétrica, água, desvio, sinal de elétrica, qualquer tipo de energia. Ele respondeu. A dúvida, Caju, normalmente eu estou acreditando que é isso, né? Se normalmente é algum tipo de erro de instalação,
que você é Da chamado e Amanda, tal. né? Da Amanda, não é isso? Amanda, pode sim, tá? E é muito comum, sabe? Às vezes, uma instalação antiga, ele pode ter um contato com a parte metálica e fazer que a gente chama de fuga para a terra. Então, começa a circular uma corrente ali que você não está utilizando essa energia em aparelho nenhum, mas está indo para a terra, para o solo. Mas só que o medidor ele sente isso e ele registra, tá? Então, às vezes, você, eu só tenho uma geladeira, eu trabalho e minha conta veio R$ 500. Então, primeiro, faz uns testes, vê com um profissional, para você ter a certeza que você não vai dar com uma ação e depois se dar mal, tá? Mas pode sim, ok? Show de bola, continua aí. Tá vendo o laudo aí? Pessoal, live, tá vendo? Sim. Tá. Tô vendo. E, pessoal, esse aqui é parte de um laudo que eu fiz. Depois que você faz o cadastro no Tribunal de Justiça, eu estou falando da área civil, tá? Você fica sendo uma vitrine lá para os juízes, tá? Então, dependendo do teu currículo, a demanda que aparecer, ele vai te nomear. Então, ele te manda um e-mail para ver se você aceita trabalhar como perito ali, e ele te pede também para você indicar, para falar os seus honorários. Quanto precisa para fazer esse laudo, tá? E quando isso acontece, você, como você tem senha para entrar nos processos eletrônicos, você já abre o processo na íntegra, todo o processo, você tem permissão para ler tudo, e você vai analisar aquilo ali e você vai calcular a sua hora que você vai gastar para fazer aquilo. Então, a hora técnica é importante para a composição dos seus honorários. Tá? E você peticiona isso, é aprovado ou não, e às vezes existe uma impugnação, achando que você cobrou caro, coisa e tal, e você se justifica. Isso é a parte detalhada, que a gente pode ver até em outros detalhes. Mas, depois que é aprovado os honorários, ele te dá ordem para iniciar o laudo. Aí, a primeira coisa que você vai fazer, você vai no local, né? Vai no local, aquilo que eu falei, você vai inspecionar tudo, a instalação elétrica, ver medidor, ver as condições. Tá? Se no processo tiver contas de energia elétrica, que é muito importante a análise documental, tá? Muito importante. E esse aqui é parte de um laudo que eu fui nomeado. Isso aqui, olha, eu sou do Rio de Janeiro, né? Na capital, e fui nomeado para Resende. Então, tudo isso influencia até nos honorários, que você vai gastar, tem custo para você ir lá e tudo mais. Então... Transporte. Hã? Transporte e tal, né? Tudo isso é incluso nos honorários. Né? Então, essa parte do laudo aqui, tem aqui meu nome, meu crédito e tudo mais, o objetivo da perícia, os itens que vai ter aqui, análise documental, as constatações, e tanto, isso é de praxe, é normal, tanto o autor como o acusado, ele faz um item lá dentro do processo, são vários quesitos que você tem que responder, isso faz parte do seu trabalho, você tem que responder, né? Então, cada um responde, pergunta o que interessar para a defesa dele, né? Então, eu tenho aqui o objetivo da perícia, né? Descrever o local, caracterização, descrição do local, constatação, descrição onde se encontra o medidor, que é importante, ver o estado dele, qual é o medidor, número, modelo, se ele está funcionando, se não está. É importante você verificar a instalação elétrica daquela unidade, tá? Aquilo, eu não posso fazer um exame micro para saber se existe uma fuga de energia elétrica, para ele
pagar a conta, mas eu tenho capacidade de fazer teste para ver se existe ou não, que aí vai constar no laudo, né? Tá? O perito juiz é imparcial. Descrição do medidor, a estimativa do consumo daquela unidade, a unidade é quilowatt-hora, é a potência vezes a unidade de tempo, é importante para você estimar aquele consumo mensal. Tá? Importantíssimo, né? Tem como você fazer isso analiticamente. Responder a aquisitação do autor, né? E respondeu, se for o caso, o questionamento do juiz, né? Aí você tem a parte aqui de histórico, né? O que está se pedindo ali, o que houve. Passou aqui, vou voltar. Ô, Caju, algumas pessoas levantaram a mão aí para poder perguntar. Pode A perguntar. Amélia também perguntou aqui também. Isso é a parte da justiça gratuita. Não existe uma tabela mínima para majorar o valor? Existe, Né? existe uma tabela que o Estado reserva para você fazer o serviço. Tá? Desde o momento que você aceitou a justiça gratuita, né? Quem pediu é hipossuficiente, ele não tem condições de pagar um perito. Tá? Ele pede, e dependendo do que ele apresentar, o juiz concede ou não. Tá? À medida que ele concedeu a justiça gratuita, quando ele vai verificar o processo, está lá escrito que é justiça gratuita. Tá? Às vezes acontece, mesmo assim, você dá os honorários. Tá? Se por acaso, na sucumbência, o autor, que é hipossuficiente, ele perder a causa, ele não paga. Tá? E se o autor, o réu, perder, aí ele paga aqueles honorários. Tá? Mas, se caso contrário, você vai ganhar só o valor do Tribunal de Justiça, que separa reservado para você uma ajuda de custo, né? E hoje eu acredito que está uns R$450, uns 500, então, mais ou menos. Ok? O Caju, tem outras pessoas também levantando a mão. Pessoal, se vocês quiserem perguntar, fique à vontade. Agora deu uma paradinha aí e tal. Perguntem aí. Pode perguntar. E tá aqui para isso, né? Tem um Só Zinho aqui levantando a mão. está escrevendo, né? Não, eu estou tentando responder o máximo de perguntas aqui no chat, aqui, mas tem pessoas levantando a mão. Se quiser também abrir o áudio e falar, fica à vontade. O Zezildo está com a mão levantada, não sei se desde aquela hora ou se ele já estava, se ele tem outra dúvida. Teve outra pessoa também que levantou a mão que eu não estou vendo aqui. Mas... Não, a minha já estava mesmo levantada. Quer tirar dúvida, Zezinho? Não, assim, não fiquei em dúvida de nada, assim. Achei legal, assim. Pode falar. Tá, então... Que cidade vocês são, sim, do estado de São Paulo? Rio de Janeiro. Ah, Rio de Janeiro. É onde que tem mais violência, né? Sim, né? Tiroteio, né? Às vezes local de popular, de baixa renda, às vezes a gente precisa de escolta, cara. Tá subindo a favela, né? Eu já aconteceu, mas aí no caso não é civil não, né? É criminal, né? Já aconteceu comigo em plantão de ficar 2 horas afastado do local que tinha que ser policiado até acabar a troca de tiro. É complicado. Até cobrar a de tiro. Então, essa parte do perito criminal passa, né? E como esse local era importante, tinha que ser feito porque tinha réu preso, o laudo tinha que sair. Então tem essas coisas, viu, Zé? O Caju, Oi. Tem uma pergunta da Amélia também. Nesse caso, se viajar, acho que deve ter hipergastos, o autor perder e receber apenas ajuda, fica no prejuízo? Acho que, tipo assim, a pessoa foi contratada... Não é o prejuízo. Você sabe desde o início que você aceitou, que perdeu, você vai ganhar o ajuda de custo do Estado. Você já estava sabendo antes. Não é prejuízo, não. Você definiu. Tá? Agora, quem perguntou,
A Amélia que perguntou, Amélia, olha só. Na prática, para você apresentar o teu trabalho, você tem que nadar nessa maré. Eu fiz muito, que a gente chama de JG, né? Justiça gratuita. Eu fiz muito JG e foi numa época muito embaraçada que só podia pagar quem tinha cadastro. Na época não tinha cadastro e aí eu posso dizer que eu levei prejuízo, tá? Gastei meu combustível, mas fiz o laudo, tá? E o que aconteceu? Aconteceu que no futuro próximo o juiz me nomeou com honorários dignos, mas ele viu o meu trabalho antes. Então tem essa parte de lucro que é mostrar o teu trabalho, entendeu, mano? Ok? Porque na grafotécnica podemos fazer a coleta virtual e, nesses casos de energia e água, não, só em loco. Amélia, a grafotecnia, você pode trabalhar com material virtual, porque a tecnologia permite você fazer uma aproximação e ver todas as linhas que comprove o que você quer, tá? Para você constatar. Agora, isso não existe para você fazer um medidor elétrico, se ele está parado, se o hidrômetro não está funcionando, entendeu? Só no local mesmo, e você vai precisar desse equipamento para você fazer um exame mais detalhado, e vai ser a resposta do teu laudo. Você vai encaminhar o teu laudo e vai você constatar que ali tinha um cabo rebentado que desativou uma bobina dentro do medidor, um circuito eletrônico com controle remoto, aí só a fotografia que vai constar vai fazer parte do seu laudo para você mostrar para o juiz que realmente foi feito. E de maneira, que é importante, né? Maneira intencional do furto. Tá ok, mano? Amélia, desculpa. Joyce, se você levantou a mão, pode falar também, tá? Fica à vontade. A Joyce. Isso, A Joyce levantou a mão para falar. Fica à vontade de perguntar. Sobre a perícia nesse relógio, né, de luz. Quanto tempo, em média, que leva? Precisa retirar ele do local e levar para periciar? Ou tem como fazer essa perícia ali mesmo na casa da pessoa e tal? Joyce, né? Isso. Não, Joyce, olha só. No caso do medidor, o medidor de energia elétrica, você, como técnico, como perito, você tem condições de saber se aquele medidor está adulterado. Então, na primeira inspeção, no primeiro exame que você fizer, você tem a certeza que está. Por que você tira? Porque você vai demandar de ferramenta um tempo danado para você abrir o medidor lá no local. Então, você leva, a concessionária coloca um outro medidor, ele fica com energia, e quando chegar no laboratório lá, você abre todo o medidor e fotografa onde está adulterado. Entendeu? E você tem como provar que ali foi de modo intencional. Você entendeu? Entendi. Por quê? Pois é. Alguma pergunta mais? Perfeito. Pode continuar. Vamos que vamos. Vamos terminar. Você quer perguntar, pode perguntar também. Tá. Bom, já tá. Vou continuar aqui no meu slide, tá? Olha só. Isso aqui é um troço muito importante. Lá no início de perícia criminal, respondemos para uma menina aí sobre detalhes, tá? Então, quando você vai tomando experiência de fazer exame e depois elaborar um laudo, eu vou dar um exemplo aqui. Nós temos contas de um cliente
que nenhum advogado observa essas coisas, e você dá essa munição para ele, defesa. Então, tem uma conta de energia aqui, que essa energia, existe uma normativa para você dar informações para o cliente, tá? Então, vou dar um exemplo. Tem que ter data da leitura, a leitura que você... Consegue mais? A leitura que você teve, a leitura aqui, ó, tá? Você tem que ter o número do medidor que o técnico está lendo lá, o leitorista, mensalmente, o número da instalação, endereço, tudo detalhado, tem que ter nessa conta. Então, esse laudo que eu fui nomeado, houve, em 2 meses, multiplicou por 10 o registro de consumo dela, e a concessionária, que é a Enel, ela estava se defendendo que estava certo, que ela consumiu aquilo. Tá? Então, eu fiz o levantamento de carga, o consumo dela era X, e cobraram 10 vezes mais. Então, fui ver. Então, não existia no local nenhuma irregularidade na instalação elétrica dela. Lá já tinha um medidor que eles tinham trocado há algum tempo, um medidor, nesse caso, foi um medidor eletrônico, e existiam diversas irregularidades de procedimento da concessionária. Uma das principais, ela não estava emitindo as contas que atendiam as normas. Então, ela foi lá num dia e trocou o medidor. O medidor, exemplo, era número 150. Trocou, passou a estar um medidor número 200, o número do medidor. Então, tem um número, tem um modelo, tem a marca dele e tudo mais. Como que ele vai dizer que ele está pagando errado se todas as contas, após a troca do medidor, manteve com o mesmo número? Então, tem indício ali que essa leitura não foi feita. Eles chutaram essa leitura e esqueceram de mudar o medidor. Ela errou, então ela não pode pagar, a consumidora, pelo erro da concessionária do procedimento dela. Então, o teor do meu laudo foi todo esse. Nesse caso, mesmo sendo parente do juiz, existia claramente que o consumidor estava certo. E o procedimento da concessionária fez totalmente errado. Tá? Então, esse foi a maioria da conclusão do laudo, foi análise documental. Tá? Então, esse aqui, ó, no dia que está escrito aqui, no dia 26 de abril de 2018, ele trocou o medidor. Então, foi nessa data aqui, ó. Então, o medidor nesse local aí, ele era 413, 63, 14. Só que ele trocou. Ele trocou pelo medidor que está aqui embaixo. Olha aqui, ó. Olha quantos meses a concessionária manteve o mesmo número erradamente. Então, existe ali a possibilidade de ter lido errado. Então, o laudo foi muito certeiro nesse sentido, né? Então, você dá essa condição para as partes ler o teu laudo, né? O que aconteceu? Que isso você acompanha eletronicamente, né? Aí, todas as etapas do que acontece no processo é eletrônico. Você acessa, como perito, você tem acesso, acessa. O que aconteceu para o advogado de defesa? Ele cresceu, né? Olha só, ele faz até um elogio ao laudo, mas do óbvio, o que eu vi, mostrei para ele. E no caso do réu, ele nem comenta. Nem comenta. Eu te chamei, não, né? Ele nem comenta. Tá? Tá. Voltando aqui, porque ali já acabou. José Geraldo levantou a mão. Pode falar, José Geraldo.
Está me escutando, Zé Geraldo? Cajueiro, pode tocar. Eu acho que a gente está... Defasado? Oi? Defasado, está falando? Não, pode continuar. Na verdade, acho que, cara, já estava Não, um o Zé tempão... Geraldo levantou a mão aí, mas não estou em contato. Levantou? É, Acho que deve ter levantado sem querer, sem né? querer, Não tá então. falando nada. É só o pessoal também entender isso tudo, galera, que a gente está falando aqui e tal, é para vocês entenderem como é que funciona a parte de engenharia legal. Vocês estão vendo, cara, tem muito conteúdo para poder passar para vocês, assim. O Cajueiro, se a gente falar aqui, a gente, tipo assim, tem várias horas para poder explicar. A gente quer, na verdade, qual a nossa intenção com tudo isso? É transformar vocês em assistentes técnicos, em prejudiciais, o que a gente puder ajudar para vocês poderem atuar na área, né? A gente tem, lá no Perito, lá a gente está montando alguns cursos, até para o pessoal de consumo de energia, quem for técnico em alguma coisa, quiser atuar, o Cajueiro explica tudo direitinho, para quem é engenheiro, você explica tudo direitinho. Se tiver algum parente, um amigo assim, que queira trabalhar nessa área, é só entrar em contato com a gente que a gente ajuda, tá ligado? A gente tá aqui sempre para poder ajudar vocês mesmo, essa é a nossa intenção, né? Né, Caju? Sim, sim. Olha, é uma profissão, quem tem especialização e vontade de trabalhar nessa área, é muito rentável, tá? E prazerosa também, né? Você fazer justiça, né? Nós vamos dar um bocado de palestra para aumentar esse conhecimento, tá? Agora, qualquer pessoa com especialidade, ele pode ser o assistente técnico, tá? Desde que você, claro, mostre um conhecimento, né? Agora, quem está no início, tá? Eu e Laio aqui, vamos dar um bocado de dica, né? Como é que eu posso fazer para ser assistente técnico, né? Isso é importante, né? Porque essa divulgação... Como é que faço um laudo? Como é que faço um laudo? Então, a gente tem como ajudar isso, né? Porque quando você fizer o seu primeiro laudo, se você não estiver preparado, porque a parte lá entrou com impugnação, nossa senhora, quando eu recebi isso uma vez, eu fiquei... Estou frito, vou ser preso. Pessoal, não é nada demais, não é nada demais. Tá? Você tem todo o levantamento que você fez do local, então você tem como argumentar, é tudo, pode-se dizer simples, tá? Mas tem que observar os critérios, né? Você tem que anotar tudo, tá? E o que você está escrevendo é aquilo que você sabe, então você tem como defender, tá? Caju, eu posso meio que encerrar já, tipo assim, mostrar que tem muita coisa, mas a gente vai ter muita coisa para poder falar para vocês depois sobre e tal. Posso dar um encerramento aqui, Caju? Tipo, iniciando esse Pode, aqui? eu só queria lembrar que eu não sei se eu vou deixar o endereço do meu Instagram no chat, se o pessoal quiser alguma pergunta, tá? Tá. Aí, pessoal, a gente vai deixar o nosso Instagram. A gente aqui tá para poder ajudar vocês, assim, tipo, a ideia dessa palestra é realmente mostrar para vocês que existe a parte de engenharia, assim, a gente mostrou pouco, na verdade, porque, por exemplo, só na área de engenharia mecânica você pode atuar fazendo laudo de vistoria de veículos, que também é a nossa especialidade. A do Cajueiro tem consumo de energia de energia elétrica, energia de água, ele já fez vários laudos daí. A gente só queria mostrar para vocês que, tipo assim, a gente tem um ponto de um conhecimento que a gente pode ajudar vocês com esse conhecimento e tal, só que, assim, precisa muito de demanda de vocês, que vocês querem trabalhar, acho que qualquer área. Por exemplo, um dia desse dia eu estava falando com o Lameirão para a gente fazer um curso para a galera atuar como assistente técnico de advogado para a área local de crime. Então, tipo assim, tem todas as áreas que vocês podem atuar, mas, assim, procurem a gente. A gente tem Instagram em O Perito 1, a gente tem Instagram do Cajueiro, a gente tem todo esse conteúdo para poder ajudar vocês, não só ficar nesse negócio aqui de palestra e, assim, pegar um certificado, sei lá, para a gente poder ter aqui, mas, tipo assim, profissionalizar vocês de verdade, a gente conseguir utilizar todo esse conhecimento que a gente está passando para vocês para ganhar dinheiro, tá ligado? Tipo assim, eu acho que essa é a intenção. Ou, de repente, a gente conseguir ajudar vocês a passar num concurso, enfim, tudo isso daqui é feito para poder ajudar vocês a melhorar.
tipo assim, de alguma maneira. E mostrar para vocês que existem diversas áreas de perícia, só que é isso. Vocês precisam procurar a gente para a gente poder saber qual é a necessidade de vocês, para a gente poder conseguir ajudar vocês. E, enfim, na verdade eu queria agradecer a doutora Sol, o David, a Dani, o Breno e tal, todo mundo que ajudou a gente para poder divulgar aí, falar do nosso trabalho e tal, e também agradecer o Cajueiro também, que, cara, ele, porra, foi meu professor, meu mestre, assim, pro resto da vida e tal. Eu só queria comentar o seguinte, que são muitos detalhes, tá? Nós só demos uma pincelada, né? Para explicar, e tem muita coisa para informar o pessoal. Sim, e é isso, pessoal. Tá? Agradeço todo mundo aí da participação, tá? Doutora Sol, se quiser falar aí também alguma parada, fica à vontade. Show de bola. Tá, obrigado. O David já apareceu aí, ó, chegou. Nada. Chegou o cara. Pessoal, muito obrigado, tá? Excelente. Lion e Rômulo, vamos lá. O pessoal o feedback está sendo muito incrível. A Joyce já falou aí, ó, primeiro laudo vai chamar vocês aí para participar com o parecer dela. Se mostrou muito interessada. A Joyce é uma menina muito inteligente, incrível aí. O que eu tenho para dizer para vocês objetivo atingido. É uma área que a gente não tinha tido, a gente está com perícia aí mais ou menos, vai fazer 2 anos, né, amigo? É uma área que a gente não tinha tido, né? Engenharia legal, e o pessoal não tinha tido essa área com a gente, né? E a nossa intenção, quanto Perícia em Foco, é a gente trazer essas palestras exatamente para fomentar neles a vontade de ir para alguma área. E aí é onde vocês entram, né? É onde eles vão procurar vocês para fazer curso, para poder aumentar aí, né, a gama de conhecimento deles, porque uma palestra de 2 horas traz uma expertise, traz um conhecimento e tudo mais, mas aí é onde, de repente, eles se encontram, né, onde eles vão falar, cara, é isso que eu quero fazer da vida, né, e eu fico muito feliz de poder contar com vocês aí, para levar essa galera aí para poder fazer curso, para poder caminhar aí mais a fundo dentro de uma área aqui, outra área ali, e então o objetivo mais do que atingido, a galera tá super falando bem aqui, ó, a galera tá batendo palma, falando que foi incrível, nota 1000, Obrigado. Depois que lança a palavra-chave ali, eles ficam meio preocupados com a palavra-chave certificado. Mas eu percebi ali que o pessoal estava super envolvido, que o pessoal estava perguntando, e ficaram até... O pessoal do Perícia em Foco sabe disso, que é bem raro, assim, que eles fiquem muito focados, prestando atenção. Eles estão sempre ali, né, eufóricos e tal, e aí, como vocês deram a liberdade deles irem perguntando durante a palestra, eles se soltaram, né, e foram perguntando e tudo mais. Que bom. E aí, na hora que tinha que focar, focaram. Então, assim, objetivo super atingido. Eu sou imensamente grata. Falem meu nome, falem o nome do David. Na dupla aí, eu sou o Lion e o David é o Rômulo, então eu falo mais. Mas é isso, gente. É só gratidão, né? Eu acho que na vida, né, a gente tem que somar e tem que dividir, né? Se a gente pega o conhecimento e guarda só pra gente, não vale de nada, né? Querer só a gente ser o bom, só a gente ser o melhor, e aí a gente acaba sendo o melhor sozinho, o bom sozinho, e não tem nem com quem disputar e brigar e nem nada. A gente acaba sendo bom sozinho mesmo, né? E aí é legal ter outra pessoa para compartilhar trabalho e compartilhar laudo e fazer um laudo junto, sentar para fazer um laudo junto. Eu acho isso muito incrível. Amigo, quer falar alguma coisa? Eu queria até acrescentar, esse fazer junto é excelente. Você ter de lado um revisor, né? Nossa, nem fala. Eu sofro na minha área que não tem muita gente, né? De questões de linguagem corporal, eu sofro um pouco, mas é muito incrível você poder sentar. Eu e o David fizemos muito isso na pós-graduação, né? A gente teve um grupo muito legal e a gente sentava, um corrigia do outro, mesmo quando não era trabalho em grupo, sabe? Um corrigia do outro, ajudava, é muito incrível isso. Pessoal, eu especializei também na sua área, mas só numa parte aqui em casa. Eu tenho mulher e uma filha, e aí eu entendo tudo. Olha que elas entendem mais. Pode apostar em mim. É mesmo? Fala aí, amigo. Bom, eu cheguei depois lá, brigadão aí por ficar te perturbando direto, várias vezes a gente falando, já tá faltando almoço ainda. Doutor Rômulo também, o Lion falou muito bem do senhor,
Falou que ia dar um Obrigado, up obrigado. na... Ele Eu tem não esse pude maneiro, às vezes assistir. exagera. Eu não pude assistir porque, tipo assim, eu cheguei no final, porque eu falei para ele que eu estava numa palestra também, que eu fui dar no Estado, e foi perícia também, que como era das profissões, eu fui tentar jogar ciência forense junto com a perícia em todas as profissões. Aí fui dar uma palhinha lá, acho que a galera deu para sair Pô, alguma mas é coisa, importante mas vou ver isso. a gravação. Tô orgulhosa. E assim, pessoal, de verdade, muitas pessoas querem saber, mas assim, não sabem o que